Tiago, Exatamente. os nossos ouvintes e espectadores não nos iriam perdoar se não partilhássemos algumas das imagens que tem no seu livro. E lançava-lhe o desafio para nos mostrar alguns dos humanoides, alguns dos exóticos, alguns dos animalia e também alguns da classe robótica, se for possível. É possível fazer a distinção em termos de descrição de características em função dos países? Portanto, há mais características atribuídas a um país do que noutro? Há sim, até porque eu tenho esses dados estatísticos, mas não coloquei isso no livro. Essa é a ideia de colocar na terceira edição, porque esse livro já é a segunda edição, que também já está se esgotando. Então, na terceira edição, eu vou acrescentar, comecei a mexer alguma coisa assim, para fazer esse comparativo de países, onde aparece mais, qual tipo que tem mais país. Isso vai estar na próxima edição, com certeza. Não percam. Não percam. Eu vou, então, aqui, share a nossa tela. Aqui, ó. Esse aqui é aquele tipo que eu te falei de 1896. Ó. Foi na Califórnia, ele tipo humanoide, a variante 4, 1,80 m, ele tinha uma pele felpuda. Esses desenhos que tenho aqui, deixa eu baixar mais um pouquinho para caber na tela. Todos esses desenhos da segunda edição, eles foram feitos por um artista forense da Polícia Civil do Paraná. O que é o artista forense? É o cara que a polícia vai, desenterra uma ossada, por exemplo, um crânio, e ele é o especialista que monta esse crânio para transformar aquele crânio no rosto da pessoa que tinha antes de morrer. Então, é o Diego Pires que fez isso. Ele pegou os relatos, eu não mostrei para ele nenhum desenho, nenhuma referência do livro anterior, só passei para ele os detalhes dos relatos. E ele foi desenhando. Então, e à medida que ele foi fazendo, eu fui falando, ó, Diego, assim, é mais assim, assim, assado. Então, você vê que tem uma riqueza de detalhes bem grande dos seres. E aqui a gente tem outro, vou subir mais um pouquinho aqui, arrastar nossa tela para cá. A gente tem, olha, seres humanoides também. O que aconteceu na Austrália. Um ser negro, de cor preta. É raro ter assim, teve casos assim, teve casos em Costa Rica, também desse tipo de ser. Vocês pediram um de cada. De Portugal não tenho aqui, tenho na estatística, como eu falei, ó, da classe Animalia, por exemplo. Pé grande. O pé grande. Por que o pé grande está aqui? Porque os casos que eu pesquisei do pé grande, desse tipo de ser, pé grande, estavam relacionados também a avistamentos de objetos voadores identificados, assim como o chupa-cabras. O chupa-cabras, muita gente fala que não tem a origem dele, realmente a gente não tem a origem desse ser que veio e desapareceu, mas na maioria dos casos do chupa-cabra estão relacionados também a avistamentos de objetos voadores identificados. Então, por isso que há essa relação e por isso que ele entrou no meu livro. Outro caso aqui, lembra que eu falei com vocês que tinham seres que surgiam em determinado período e depois desapareciam? Esse é o caso desses seres que foram em Caracas, na Venezuela, em 54. Eles surgiram, foram feitos vários casos na Venezuela e Argentina e Chile, entre 53 e 56, que esses seres foram relatados. Nesse caso aqui, esses seres tentaram abduzir o Gustavo Gonzalez. Eram seres pequenos, de 90 centímetros de altura, com um pelo duro e oriçado, como se fosse um ouriço do mar, e extremamente fortes. O Gustavo Gonzalez era um motorista de caminhão, então ele era forte, e esses seres quase conseguiram levá-lo a bordo de um objeto. Ele teve que brigar, literalmente brigar com os seres, inclusive usando uma faca. Ele tentou cortar um dos seres e não conseguiu por causa dessa pele. Aí a gente não sabe se é a pele do ser, se é um tipo de armadura, se é um tipo de roupa, mas ele não conseguiu perfurar o ser.
Engraçado essa situação da tentativa de luta, não é, de forçar a entrar na nave. Não se fazia a comparação com, por exemplo, Betty e Barney Hill, em que o Barney era uma pessoa grande e, no entanto, os dois foram mantidos em estado quase letárgico, não é? Portanto, não estavam ali sob quase uma hipnose, digamos assim, e não conseguiam oferecer resistência. Não é? Exatamente. Aí temos esse caso que você vê um tipo desse que é bem incomum, também foram poucos registros desses seres, desse tipo de ser, que foi registrado na Alemanha em 1960. São 72 tipos de seres nesse livro, o chupacabra que eu falei. São 72 tipos de seres, esse que é famoso na Itália. É o caso Marzano, do Zanfretta, Fortunato Zanfretta. É bem famoso também, que ele era um segurança. Aí ele viu um objeto descer próximo e viu seres desse tipo saírem do objeto. Ele rodou, ele tentou fugir dos seres dando a volta no alojamento. Quando ele virou, tinha um ser na frente dele, desse aqui. E ele correu para o outro lado, tinha outro ser tentando cercar ele. E ele se escondeu até os seres irem embora. Os reptilianos, que vieram que começaram a surgir nos anos 2000. Esse que é fácil e é reconhecível, que esse foi o do caso de Kentucky, que até apareceu no seriado do livro Blue Book. Esse é o caso de Kelly, em Kentucky, que os seres rodearam a casa durante praticamente um dia inteiro. Os moradores deram um tiro para derrubar o bicho, acertaram ele, só que ele continuou em pé. Passar para outros aqui, ó. Esse aqui interessante também, do caso da Beth Anderson, da abdução de Beth Anderson, em que ela foi abduzida várias vezes. Em uma das abduções, ela foi para uma sala onde ela viu vários seres humanos vestindo roupas de época dentro de vidros, de tubos de ensaio, como fosse uma amostra, como fosse um zoológico, só que ele de vidro. Não eram jaulas, eram tubos de ensaio, cilindros de vidro. E em outro lugar que ela andou pela nave, tinham esses seres rosa, com 2 olhos e ventosas nas mãos, grudados nas paredes, como se fossem lêmures. Só que eles só tinham olhos, não tinham boca, não tinham nada. Isso é uma abdução da Beth Anderson. Passar por tipos insectoides também. Chegar aqui no tipo robótico. Na classe robótica. Um caso ocorrido na Romênia em 77. De um ser, e eu digo um ser porque ele parecia ter inteligência, porque ele interagia com a testemunha que eu estava vendo. Esse também. Mas esse não comunicava, apenas, quer dizer, interagia, mas não comunicava. Telepaticamente. Sim. Para chegar a uma conclusão que era ser inteligente, a testemunha dizia que ele se comunicava, mesmo o fato desses 3, uma abdução, foram 3 seres desse tipo, comunicando-se telepaticamente com a testemunha. Esse caso que é famoso, aí perto de vocês, em Quarouble, na França, com Marcos de Vilde, desse ser aqui que ele viu perto de uma linha de trem, e esse ser encostou na cerca da fazenda dele e queimou essa cerca. A cerca estava chamuscada, como se tivesse pegado fogo. Nesse Forte Dakota, nos Estados Unidos, essa esfera vermelha se movimentava dentro desse capacete, vamos dizer, de vidro. E aqui é como se fosse um braço que se movia. Hoje são os médicos hoje, praticamente, dentro de uma proteção de vidro, plástico, capacete, embaixo de várias roupas. Então a gente tem tipos. Esse aqui é no caso Piedade no Brasil, que aconteceu em 1977, em Paciência, Piedade e Paciência, no Rio de Janeiro, onde um motorista de ônibus, ele foi indo ao trabalho, ele viu um objeto pousado, e quando ele se deu conta, ele estava dentro desse objeto sendo abduzido por esses seres, que tinham o que se parecia com seringas na cintura,
com os braços em forma de gancho, antenas. Isso a gente está falando de 1977. A gente não tinha hoje o que a gente tem de troca de informações entre os países. A gente não tinha hoje o que tem de informação sobre ufologia. Então, a pessoa, para imaginar algo assim, tinha que ter uma mente muito fértil. Muito fértil mesmo. Esse caso que também na Finlândia também é famoso. Saiu, inclusive, na revista Flying Saucer Review, na década de 70. E a classe exótica realmente são seres que não se encaixam em nenhuma dessas outras, como animalia, como robótica ou como humanoide, elas não se encaixam. São realmente exóticos, porque você vê um ser com um tipo, parece um cérebro, que comunicou-se telepaticamente com a testemunha. Ou você vê outro ser em forma de geleia, que também se comunicou com a testemunha. E esse ser que foi visto por 3 militares em Badajoz, na Espanha. O que os militares dizem é que o ser parecia que estava se materializando ou desmaterializando. As extremidades do braço e das mãos estavam invisíveis, o rosto não estava configurado, mas o ser parecia que se vestia como um astronauta. De certa forma, podia ser interpretado como um ser etéreo. Não é? Exatamente. Ou um eventual holograma. Ou um holograma, algo assim. Temos esse em Riverside dos Estados Unidos também. O detalhe desses orifícios embaixo do olho. Não era o nariz, mas eram orifícios. Esse aqui na Espanha foi uma aparição, e aqui parece fantasma. Quando eu li o caso, eu falei, não, isso tem mais a ver com fantasma do que com... Só que eu fui procurando fontes, inclusive uma foi o Manuel Carbajal, da Espanha, e ele falou, não, Thiago, no mesmo caso tem registro de objetos não identificados pousados perto de um local, e quando essa criatura desapareceu, o objeto também decolou e foi embora. E isso foram mais de três fontes que relataram praticamente a mesma coisa. É curioso, novamente, o pormenor da bolsa presente. Uhum. Exatamente. Ó. Ainda numa das conferências do Grupo Exopolítica, o investigador José Guijarro fez alusão a este pormenor da bolsa sempre presente neste tipo de avistamento. Exatamente. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: o que para nós parece ser uma bolsa, pode não ser. Porque a gente associa algo que a gente vê e não conhece, a gente associa a algo que a gente conheça. Se você voltar na época do descobrimento, na época das naus, né, do descobrimento marítimo da América do Sul, América do Norte, na época dos romanos, eles relatam ver caravelas voadoras, eles relatam ver discos flamejantes, carruagens de fogo. A gente sabe que isso não existe. Mas eles utilizavam isso, eles tentavam explicar com o que eles conheciam o que eles estavam vendo. Tem uma passagem muito interessante. Conhecimento da altura, exatamente. Exatamente. Tem uma coisa muito interessante que o Gevaer conta, que ele volta e meia, ele vai para o Amazonas, sobe o rio Amazonas, lá no estado do Amazonas, e conversa com os ribeirinhos. Ele estava relatando que uma das últimas vezes que ele foi, e isso eu vi em palestras dele, ele chega para os ribeirinhos e começa a falar. Só que ele não fala, você viu um disco voador? Ele não fala isso porque as pessoas não sabem nem o que é um disco voador. Ele pergunta, vocês viram algo no céu e não sei o quê, algo estranho? Aí falam do boitatá, da mãe d'água, folclore brasileiro, que se você levar à luz da ciência, se encaixa perfeitamente no avistamento de algo extraordinário. Então ele falava que essas pessoas chegavam para ele e falavam, não, eu vi um forno voador. Forno, na nossa concepção, forno é aquele negócio de forno dentro do fogão ou forninho elétrico, né, para passar pão, esquentar coisas. Só que o forno, para esse pessoal ribeirinho, nada mais é do que uma panela côncava, meia circunferência. Se você pegar e virar, é um disco voador.
é o que a gente chama um desfibrilador clássico, só com aquela tampa em cima, só com a parte côncava em cima. Então, o que eles estavam vendo era um forno voador, que na verdade era um objeto discoide, côncavo, voando. Então, quando a gente associa uma bolsa, a descrição da pessoa, que ela está sobre incrível estresse, porque ela está vendo algo que ela nunca viu na vida, ela está assustada, a mente dela tira uma foto daquela imagem. Porque normalmente o avistamento é muito rápido. Você não fica horas vendo aquilo e horas e horas. Se você vê, ou você se assusta e vai embora, ou você fica paralisado, ou o ser desaparece. Então a sua mente grava aquilo que você vê. E aí, aos poucos, é como se fosse um negativo de uma foto. Você tira a foto, aí você põe para revelar no quarto escuro, fotos antigas. Você põe para revelar no quarto escuro e aí vai tomando imagem. A foto vai tomando imagem no quarto escuro. Quando você tem um caso de um avistamento, você está naquele momento, você tira uma foto, uma Polaroid, pense numa Polaroid, você tira uma Polaroid, e aí o ser some. E aí o seu cérebro começa a desenhar aquilo que você viu na sua mente, desenhar até te dar uma foto final daquilo. E muitas vezes a foto final, essa bolsa foi, olha, aquilo que eu vi lá era uma bolsa, mas pode não ser uma bolsa. Do ponto de vista neurológico, o nosso cérebro tem tendência a fazer uma associação muito rápida àquilo que mais lhe é familiar. Exatamente. Exatamente. Então, quando você vê um ser com 3 olhos, ou com um olho só, ou ser com um capacete, você sabe que é um capacete. Pode ser outra coisa, seu cérebro, ele associa, olha, aquilo é um capacete. Você sabe o que é o capacete, é aquilo. Não é? Então, até mesmo essa descrição, por mais detalhada que seja, pode não condizer com a verdade que foi vista. Por exemplo, um ser tipo anjo, com uma esfera voadora e um símbolo na barriga. Pode ser que não seja um anjo, isso aqui pode ser não seja asas. Tudo isso tem que ser levado o Mothman, não é? O Homem-Traça nos Estados Unidos. Tem aqui também o Homem-Mariposa, né? A gente fala que é mariposa, Homem-Mariposa. Pode ser uma associação de algo que a pessoa viu e não sabe. E aqui, quando acaba o livro, eu começo a análise estatística, como o Felipe falou. Quem mostra o número de casos, por exemplo, do meu livro. De todos os casos, dos 1.700 e pouco, 401 casos do Brasil, 185. Portugal. Desculpa, Estados Unidos 401, 185 Brasil, 100 Argentina. Portugal, aqui ó, Portugal, vamos ver se a gente 10 casos. 10 casos. Aqui ó, Portugal, 10 casos. Não que Portugal só tenha 10 casos, né? Os que eu te desenho são os 10 casos. E tem casos tudo que é lugar. Mas da África inteira só encontrou na África do Sul? Na África inteira. África e China. Eu tive muita dificuldade de achar muita coisa. Sim, China é normal, porque como é muito fechado, é normal. Coreia do Norte, não achei nada de Coreia do Norte. Achei poucos da Coreia do Sul. Mas aqui ainda tem, ó. Mas tem Zimbábue também. Tem Zimbábue, tem alguns da África, mas aí também muito do livro da Cynthia Hind, também que ela falou sobre isso. Muito também da pesquisa da revista Flying Saucer Review. Mas eu sinceramente, gostaria muito de ter acesso a relatos da China, que deve ser algo assim fenomenal, desconhecidos de todo mundo. Até mesmo como era a antiga União Soviética, quando caiu a cortina de ferro, que teve a dissolução da União Soviética, o que surgiu de material ufológico, de relatos, de vídeos, de fotos, foi uma coisa enorme. Eu imagino que a China seja tão grande ou mais, inclusive, que isso. E aí o livro mostra tudo isso, os resultados globais, o mês de maior incidência no livro. Aí, por exemplo, a gente vê julho e agosto. Julho aqui no Brasil são férias, né? 13% por as pessoas estarem mais tranquilas não trabalhando. Pode ser que o avistamento, a incidência de avistamento seja maior, então a pessoa relata mais.
do que se eu estivesse trabalhando. Eu acho Mas que a aí, nível mundial é mesmo julho o mês de maior avistamento em termos estatísticos. E isso seria muito legal comparar com outras pesquisas, se tivesse no caso. Isso seria interessante comparar. A gente vê, por exemplo, dezembro é o menor, todos os meses é o menor. Por que dezembro é menor? A gente não sabe. Então, as pessoas não vão fazer compras de Natal. Exatamente. A pesquisa estatística, ela é chata. O Francisco sabe, é administrador que nem eu. Eu odiava estatística e economia na faculdade. Mas é importantíssimo para embasar a sua pesquisa. A gente vê aqui, aí você vê o número de casos por ano, 1880, 2 casos, e tem tudo isso no livro. Quando tem, por exemplo, as grandes ondas ufológicas, se a gente for olhar aqui, a gente vê que em 1954 teve uma grande onda, porque foram 44 avistamentos no mundo, tá? Nas minhas pesquisas. Aí 60, bastante, 69, 76. Aí que década de 2000, você começa a ver 30 e caiu um pouquinho para 20, aí aumentou de novo. Tudo isso é estatística para você. Período do avistamento. A maior porcentagem foi de tarde e depois noite. Interessante. Se você for colocar o tipo de avistamento de OVNIs, à noite vai ter mais do que dia. Muito mais. Aqui é tarde, ó, de meio-dia às 6. Engraçado. É curioso esse pormenor, sim. Aí depois, ó, vem em terceiro lugar, vem a madrugada. Que aí, muito disso são as abduções. Dos seres Greys e tudo mais. Então, o livro traz tudo isso interessante, além do que testemunhas. Quanto mais testemunhas num caso, melhor. Dos meus casos aqui, teve uma testemunha, 1026 casos. Com 2, 302. Mas eu tive 48 casos com 10 testemunhas ou mais. Eu tive, por exemplo, 7 casos com 50 testemunhas ou mais. Mais que eu digo assim, quando eu ponho mais, é que não tenho a certeza se foram 51, 52, 55, entendeu? 3 casos aqui com 100 testemunhas, mais de 100 testemunhas, 100, 101, 102. E tem casos com 300 testemunhas. Isso tudo é uma análise, estatística dos casos pesquisados. Mesma coisa de testemunhas, mesma coisa de seres. Em 832 casos, um ser foi visto. 341, 2 seres. A gente teve casos com mais de 10 seres. Casos com 6 ou mais 20. Como eu disse, esse meu livro ele não é a explicação definitiva ou é a verdade absoluta. É para compor uma pesquisa de mais alguém, se quiser fazer, ou para quem gosta do assunto, estudar, ou ler, ou ter conhecimento disso. Não, e dá para tirar muito sumo, muita informação. Não é? Eu, por acaso, gosto de estatística. Eu não. Nunca fui muito bom em estatística, não. Mas o Tiago também tem outros 2 livros sobre tipologia de OVNIs. Portanto, suponho que sejam anteriores à tipologia de ETs. Ele é anterior, ele é posterior à primeira edição e anterior à segunda edição. Ok. Quantos casos, ou melhor, sim, vendo a mesma perspectiva, quantos casos e quantos tipos? Vamos aqui mostrar que eu também vou share aqui minha tela com vocês. São 55 tipos. Essa é a capa do livro. E eu utilizei a mesma metodologia da pesquisa do Guia da Tipologia Extraterrestre. Mesma metodologia. Pesquisa de casos, bibliografia, testemunhas, ufólogos e tudo mais. Então você tem aqui
Mas faz uma análise estatística como nas tipologias? Do mesmo jeito. Do género. Okay. Afinal, até gosta de estatística. Exatamente. Artefatos em formas de luz, em formato esférico, discoide, elíptico, cilíndrico, também grandes grupos, onde posteriormente, entre outros tipos que aparecerem, eles podem entrar. Deixa eu mostrar alguns aqui para vocês. Aqui, artefatos em forma de luz. Seria o tipo que eu avistei, que eu contei no início da nossa conversa. Aquele objeto em forma de luz que não dá para você identificar o formato, mas você vê que ele é algo incomum. Então esse aqui foi em 48. Inclusive foi também um episódio do seriado Blue Blue, do History Channel, só que aqui diferente do Guia da Tipologia Extraterrestre, eu coloquei aqui a solução dos céticos. Céticos, eu digo, pessoas que falaram, que foram pesquisadas e não acreditavam, né? Algum doutor, alguma coisa assim. E em alguns eles dão uma explicação que eram, nesse caso, sinalizadores ou meteoros. Os sinalizadores servem sempre de desculpa, em muitos casos. Sempre. E aqui, diferente do caso da tipologia, as imagens, cadê minhas imagens? Estou em outra pasta, deixa eu pegar aqui para vocês. Vendo? Ah, sim, agora sim. Agora sim. Engraçado. Deixa eu ver se tem que abrir um por um. Vocês estão vendo essa tela toda? Uhum. Sim. Aí, por exemplo, nós temos esse aqui. Tá vendo? Ah, sim. Ok. Esse também é um dos tipos que aparece. Se a gente for falar do livro... Uhum. Até que a gente vê, do mesmo jeito que foi feito o da Guia de Tipologia, a gente tem o relato do caso e também as informações dele. Dentro do encaixe do livro teriam as imagens. Uhum. Mas interessante também, quando a gente fala da estatística, é que ele vai aparecer aqui. Ela é um pouco bem menor do que a outra, mas a gente vê novamente o demonstrativo global, os Estados Unidos 129 casos dos 771 que eu pesquisei, o México em segundo, Brasil, Inglaterra e por aí vai. Com esse Portugal, acho que está aqui, o Portugal tem 7 casos pesquisados. E Luxemburgo tem 1. Mas também mostra a estatística que a gente tem um número muito grande de avistamentos. Incidência mensal também, julho novamente, com o maior número de incidência. Só dezembro que novembro tem menos do que dezembro. E aqui é incidência anual. Os anos, onde teve também mais da década de 60, tem bastante. Até 2016, quando eu terminei de fazer o livro, foi em março, se não me engano, 13. Esse também já tem que atualizar também com novos números. Então, esses 2 trabalhos, olha o que eu falei, o que mais tem aqui, à noite, o avistamento noturno, entre 6 e meia-noite. Então, esses 2 trabalhos, eles foram somados todos os anos, deu mais ou menos uns 5, 6 anos para fazer os 2 livros, somado todos os 3 livros. E foi baseado em relatos, em bibliografia, em testemunho de pessoas e também na pesquisa de outros investigadores, que eu acho isso muito importante, essa troca.